O governo Jair Bolsonaro começa o ano de 2020 em melhor sintonia com o Congresso Nacional do que foi na maior parte de 2019. Após um início de mandato bastante conturbado na relação com o Poder Legislativo, com frequentes atritos com líderes partidários e até com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Planalto conseguiu estabelecer uma ponte com os parlamentares, mesmo que muitos considerem que ela ainda não está no patamar ideal. A afinidade entre as partes em alguns temas ajuda. A maioria dos deputados e senadores vê com bons olhos a agenda econômica proposta pelo ministro Paulo Guedes e abraçou, por exemplo, a reforma da Previdência, mesmo desidratando alguns pontos do texto. As reformas administrativa e tributária, apesar de gerarem divergências que podem complicar a aprovação de certos itens, também são vistas como necessárias pelo Congresso. Na última live do ano, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de se manter uma parceria com outros poderes. Tem um relacionamento cordial com o Rodrigo Maia, também com o Davi Alcolumbre, e alguns acham que eu deveria me isolar, né? Ter um comportamento para atender exclusivamente esses internautas. Não é assim. Não foi para isso que eu propus vir para a República. Nós devemos ter paciência, né? A postura do Poder Executivo tem sido aprovada por uma parte dos parlamentares, que enxerga uma maior independência do Congresso em não só mexer nas propostas enviadas pelo governo federal, mas também em avançar com uma agenda própria. Um exemplo foi a aprovação do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar todas as emendas parlamentares de bancada e dá ao Legislativo um papel ainda mais relevante na elaboração do orçamento da União. Esse aspecto é destacado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O parlamento tem muito mais poder em dezembro de 2019 do que tinha em dezembro de 2018. Ele hoje tem uma série de ações sobre o orçamento e de definições de políticas públicas que não tinha antes. O presidente, que passou 28 anos da sua vida no Congresso, respeita isso, não brigou com isso, e a gente vem com paciência e com resiliência construindo uma relação que está dando resultado. O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL, também vê o saldo da articulação política como positivo. Isso causou no início do ano uma certa turbulência na relação entre o Executivo e o Legislativo, mas que foi plenamente superado, e é só nós avaliarmos os fatos. Uma reforma da Previdência profunda foi aprovada, medida provisória da liberdade econômica, medidas contra a fraude no INSS, o Acordo de Alcântara, o Programa Médicos pelo Brasil. O pacote anticrime foi aprovado, talvez não da maneira como nós quiséssemos, na sua totalidade, mas ele foi aprovado. Porém, a relação Planalto-Congresso continua tendo seus atritos. As medidas provisórias, por exemplo, seguem sendo uma pedra no sapato do governo. Das 42 que foram enviadas no último ano, apenas 11 foram aprovadas. Outras 11 o parlamento não votou a tempo e deixou que elas perdessem a validade. Uma MP foi imediatamente devolvida para o presidente da República e 19 ainda tramitam e devem ser analisadas na volta do recesso a partir de fevereiro. Entre as que aguardam votação estão a do Programa Verde e Amarelo, que tenta incentivar a criação de empregos, e a que tira da Casa da Moeda o monopólio sobre a fabricação de dinheiro e de passaportes. Representantes da oposição no Congresso ainda reclamam da forma como é feito o diálogo e como são enviados os projetos, como demonstra o deputado Carlos Zaratini, do PT. Nós podemos resumir a relação entre o Executivo e a Câmara e o Senado como uma relação muito ruim, né? O Jair Bolsonaro, em momento nenhum, tentou fazer uma articulação política, nunca tentou formar uma base e até perdeu o seu próprio partido, o PSL, que rachou em dois. Então ele vive uma dificuldade muito grande. Os projetos que ele manda são mal elaborados, né? Eles não passam incólumes lá pela avaliação do Congresso. Vários vetos foram derrubados.
Para 2020, o governo também busca sofrer menos resistência com decretos que abordam assuntos polêmicos. Em 2019, só sobre o porte e a posse de armas de fogo foram 9 decretos, alguns revogados e reeditados por inconsistências apontadas por parlamentares. O Congresso deu sinais de que iria derrubar caso o governo não recuasse. Para o líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto, o Planalto foi aprendendo a respeitar o parlamento. Nós temos um governo de direita, mas eleito democraticamente, que achava que poderia passar por cima do Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional tem personalidade, nós procuramos defender a autonomia do Poder Legislativo e mostrar para a sociedade que na democracia tem o Executivo, mas tem um Congresso forte para defender a sociedade. Mas entre mortos e feridos, terminamos bem o ano. Ao final do ano, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considera que os atritos que teve com Bolsonaro no primeiro semestre são parte do passado e que hoje há um diálogo saudável com ministros da articulação política. Ele espera que isso continue. A manutenção desse bom diálogo, mas com a independência entre os poderes, vai fortalecer também no próximo ano e nos outros o papel da Câmara e do Senado na política nacional. No Congresso, o governo começa o ano com uma gama de matérias para aprovar. Só na pauta econômica são 6 propostas entre PECs e projetos de lei que fazem parte do chamado Pacto Federativo, que busca melhorar a situação fiscal de estados e municípios. Ainda são aguardados os textos da reforma administrativa, que vai mexer na estrutura da máquina pública, e da reforma tributária. De Brasília, Levi Guimarães.